Meu peito e eu moro vizinho a ela. e eu fico desse jeito, Pensando nos beijos e nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carolina Bela. Olá, paixões, bem-vindos a mais um Tudo a Ver. 10 de agosto foi comemorado aniversário de Jorge Amado. E lógico que o Tudo a Ver veio na casa de Jorge Amado em Ilhéus para mostrar um pouco não, tudo sobre a história de Jorge e sobre algumas curiosidades e tudo mais sobre a casa de Jorge Amado. Vamos conhecer essa casa de pertinho? Vem comigo. Com o Matheus, já aqui o guia. Tudo bom, Matheus? Que vai mostrar pra gente os detalhes da casa de Jorge, dessa parte aqui embaixo, a parte em cima também, e vai explicar um pouco pra gente sobre os itens que tem aqui da casa. Vamos começar? Vamos. Fica à vontade, você é o guia. Como vocês podem ver, vamos ter algumas fotos de Jorge Amado e sua família e também algumas peças de roupa. Todas as peças de roupa foram presentes de viagem. Esses presentes ele recebeu de fã. Começa aqui do Havaí, da África. Aqui vamos ter foto dele com seu pai e sua mãe, seus irmãos, dele com sua esposa, a Zélia Gattai, e ele com seus filhos, ó, a Paloma e João Jorge. A Paloma hoje em dia mora em Salvador e o João Jorge na França. E ó, temos uma curiosidade que Jorge Amado gostava de conhecer nas árvores, assim de porcelana, porque ele dizia que era sabedoria e sorte para ele. Essa máquina aqui, infelizmente, não é original, é uma réplica. Mas da original veio muitos tesouros de lá, muitas relíquias. A máquina ali, era pra esse lugar que a gente ia. Vamos ter a máquina de costurar, que é a da mãe dele, e eles conseguiram salvar toda essa máquina de costurar, quanto desses móveis da enchente que estiver lá em Itabuna. E aqui, vou falar novamente, eu tô batendo nisso direto aqui no Tudo a Ver, que realmente o cacau mal a gente encontra na feira. É difícil mesmo. Difícil. Saborosíssimo, mas difícil. Ali, ó, também vamos ter o Jorge Amado no seu tamanho original. Esse aí que ele tinha mais ou menos 1,60 m de altura. É a altura de Jorge Amado? Gente, vamos aqui, Matheus, deixa eu ver. Eu tô com salto, mas eu acho que tirando era mais ou menos da altura de Jorge Amado. Você é mais alto, vem cá pra gente ver. Mais alto que Jorge. Bem baixinho, agora o que tinha de baixinho, cheio de inteligente e especial. Vamos continuar. Vamos pra você na sala então. Subindo a escada, já tem aqui um orixá, que é o Exu. Aqui fazem oferendas ou? As oferendas, a pessoa que cuida da religião vem aqui buscar tanto os cigarros quanto os dinheiros. Ah, entendi. Porque as pessoas que visitam deixam as oferendas. Vamos lá, agora vamos conhecer a sala. Agora você me falou que é a família, né? Que tinha a religião. Isso, cada um tinha um orixá que se sentia pode se dizer melhor. Aqui também, antigamente, era o quarto do pai e da mãe de Jorge Amado. Ah, que era o quarto. Porque eles moraram aqui. Moraram aqui. A partir de 1926, e depois Jorge Amado saiu daqui, com 18 anos. Aí aqui tem todos os orixás que eram os preferidos pela família de Jorge. É isso. Posso tirar? Mas esse, se eu não me engano, é o de Jorge. É o Jorge, não já? Yansan, gosto muito também. Tem mais coisa aqui em cima, então vamos. Esse quarto aqui, inclusive, que era o quarto de Jorge e seus irmãos. Sim, ele teve irmãos. Teve irmãos? Teve 2. Aqui, ó. Agora aqui, como que era antigamente o quarto, vai ter uma linha do tempo, de Jorge Amado. Desde a nascença até a morte dele. Explicando como sobre a vida dele e os pontos mais principais. Tem alguns pontos que você pode destacar, os pontos mais importantes da vida dele? Bem, vai ter em 1926, que foi criada essa casa. Também em 1926, mesmo construindo essa casa, também foi feito o enredo do livro O País de Carnaval. Esse livro também foi escrito aqui e foi lançado lá no Rio de Janeiro. Também vamos ter em 1973, a família de Jorge Amado se mudou para Salvador. Lá Jorge Amado viveu sua vida inteira, até sua morte, e também lançou todos os seus livros lá. Não, foi todos, na verdade.
E aqui, ó, em 2001, vamos ter a morte de Jorge Amado. Infelizmente morreu, inclusive foi nesse mês, na cidade. 10 de agosto. Então, o mês inteiro em comemoração ao aniversário de Jorge. Agora eu vou convidar para conversar com a gente Eduardo, que é o responsável hoje pela Casa de Cultura de Jorge Amado. Matheus, muito obrigada, viu, por seu tour, por toda a sua sabedoria e sua simpatia em nos receber e nos mostrar, dividir com a gente um pouco da história de Jorge. Eu agradeço essa oportunidade. Vamos agora conversar com o Eduardo? Agora, para conhecer um pouco mais sobre um pouco mais a fundo a história da Casa de Jorge Amado, toda a importância da Casa de Jorge Amado para Ilhéus, para a cultura e mundialmente falando, eu converso com o Eduardo, com Juliane. Eduardo, que é o coordenador da Casa de Jorge, e Juliane, que é museóloga da Prefeitura de Ilhéus. Eduardo, fala um pouco pra gente sobre a parte estrutural. Você já tinha conversado comigo antes da gravação sobre a estrutura da casa, sobre o funcionamento da casa. Fala um pouco pra gente. Certo. A casa é uma casa do início do século XX, né? Então é uma casa antiga que foi construída por João Amado, que é o pai de Jorge Amado, e ele chegou por volta de 1914 em Ilhéus. E aí tem algumas histórias, diversas histórias sobre Jorge Amado aqui, que é contada, seja por registro histórico ou mesmo popularmente, de que ele ganhou na loteria esportiva e construiu essa casa quando veio da região de Ferradas, né? Aqui na época, onde houve um enchente, ele perdeu muito pé de cacau, ele era um pequeno fazendeiro e resolveu vir para Ilhéus. E nisso Jorge Amado tinha 2 anos nesse processo. Então a questão do memorial de Jorge perpassa por isso, por ser o pai dele que construiu essa casa e que Jorge, na sua infância, enquanto criança e adolescente, passou por essa casa aqui. Então, é uma casa antiga, que depois houve ela foi tombada, doada para o município no final da década de 80, em 88, e a partir de 97 ela passou a ser um espaço da cultura aqui do município, né? E logo depois de 97 e 99 houve um anexo de uma outra propriedade vizinha da casa, e que se inaugurou o Cine Teatro e ampliou a capacidade de atendimento da casa, não só com os materiais, os livros de Jorge, os objetos ligados a Jorge, mas também trabalhar a questão do audiovisual, do teatro. E hoje a casa recebe inúmeros Durante o funcionamento da casa, deixando bem claro, durante o ano inteiro, porque algumas pessoas podem imaginar que a casa só funciona no período da alta estação e no verão. Não é assim que funciona, não é isso? Não, a casa funciona de segunda a sexta, de 9 até as 17 horas. E aí a gente recebe os navios, os turistas que vêm nos navios, e também os turistas que vêm espontaneamente, vêm visitar a casa, porque é como eles dizem, Jorge Amado é conhecido mundialmente e os livros deles foram traduzidos em várias línguas, então todo mundo conhece. Então tá no imaginário das pessoas querer visitar a casa onde ele passou a infância, ou tá perto do Vesúvio. As pessoas gostam de estar nesse ambiente em que ele esteve também. Quem nunca? Porque você chegar em Ilhéus e não tirar uma foto com a imagem de Jorge, que fica localizada na porta da casa de Jorge, você não fez nada, você não veio em Ilhéus, né, galera? E aqui a gente tem também objetos que foram doados por ele mesmo, porque ele teve nessa inauguração em 1997, e pela família dele, e tem os objetos que os artistas locais fizeram em homenagem a ele. Me fala um pouco sobre a importância da manutenção, culturalmente falando, desse tipo de casa, desse tipo de história. Qual é a importância
exatamente de manter culturalmente uma casa como essa, objetos como esse? A gente, a casa, como ele disse, é do início do século XX. A gente tem alguns desafios para manter a casa, porque a estrutura já está um pouco debilitada, porque a gente procura, quando eu trabalho há 5 anos, o que a gente fez, a primeira vez que a gente fez quando chegou, eu, Vitória e meu colega, foi fazer uma planilha de armazenamento do acervo e começar a catalogar esse acervo, para que não se perca as informações sobre o que a gente tem agora aqui. E, como ele disse, trazer as escolas também para difundir o acervo, porque a ideia do museu é que ele também comunique, que a história seja comunicada. E principalmente para os nossos, lógico, os turistas são bem-vindos, propagar essa história para os turistas é ótimo, mas a gente quer que os nossos conheçam a história. Foi como a gente estava conversando antes das gravações. Os pais reclamam muito que não tem onde levar os filhos na cidade. Não tem parque, não tem isso, não tem aquilo. Temos uma casa cultural, um museu dentro da nossa cidade, não só um museu. Que vocês me falaram que tem aqui é o memorial e temos um museu também que vai ser apresentado aqui hoje também no Tudo a Ver. E falta isso para a forma que vocês observam é que falta à população ilhéense esse contato, essa vinda, esse conhecimento. Sim, é por isso também que a gente pensa tanto nas escolas, porque os filhos acabam sendo propagadores dessa cultura também, dessa memória. Eles chegam em casa de visitar o museu, e o museu está aberto à visitação, então acabam vindo com as famílias depois. Por isso que o nosso foco são as escolas, porque as escolas, eles acabam sendo multiplicadores disso também, da visitação e de trazer para o museu. Mas tanto aqui quanto no Museu da Capitania, nós temos agora um projeto de educação, de trazer as famílias para o museu, que vamos começar em setembro com a Primavera do Museu, mas que vai ter continuidade. Qual o valor da entrada aqui na Casa Jorge? Na verdade, a gente tem uma taxa módica, né, de ajudar no custeio da manutenção da casa. Em que inteira a gente cobra R$5, em meia entrada R$2,50, idosos acima de 60 anos é gratuito, as escolas são gratuitas, as escolas públicas, professores também pagam só meia entrada. E é uma taxa assim, só para manutenção e manter o atrativo das pessoas, entendeu? Principalmente aquelas que têm o poder aquisitivo menor, que é o foco nosso também, a população ilhéense, que conhece Jorge, já nasce conhecendo Jorge, sabe que Jorge foi um escritor, a grande maioria talvez não tenha lido um livro de Jorge. Muitos nem conhecem a própria casa de Jorge, mas conhecem Jorge Amado. Então essa é a importância de que tenha esse memorial de Jorge aqui para difundir e fortalecer a própria identidade cultural da região cacaueira, onde Jorge se intercala por esse segmento. Porque Jorge escreveu aquilo que ele viveu. Então, ele viveu isso aqui, viveu a questão dos orixás, da religião que a gente tem essa sala aqui, ele viveu essa questão cultuou também a religião de matriz africana. Como Jorge também passeou pela política, foi embaixador do Brasil, conheceu. Sim, é por isso também que a gente pensa tanto nas escolas, porque os filhos acabam sendo propagadores dessa cultura também, dessa memória. Eles chegam em casa de visitar o museu, e o museu está aberto à visitação, então acabam vindo com as famílias depois. Por isso que o nosso foco são as escolas, porque as escolas, eles acabam sendo multiplicadores disso também, da visitação e de trazer para o museu. Mas tanto aqui quanto no Museu da Capitania, nós temos agora um projeto de educação, de trazer as famílias para o museu, que vamos começar em setembro com a Primavera do Museu, mas que vai ter continuidade. Qual o valor da entrada aqui na Casa Jorge? Na verdade, a gente tem uma taxa módica, né, de ajudar no custeio da manutenção da casa. Em que inteira a gente cobra R$5, em meia entrada R$2,50, idosos acima de 60 anos é gratuito, as escolas são gratuitas, as escolas públicas, professores também pagam só meia entrada.
E é uma taxa assim, só para manutenção mesmo, e manter o atrativo das pessoas, entendeu? Principalmente aquelas que têm o poder aquisitivo menor, que é o foco nosso também, a população ilhéense, que conhece Jorge, já nasce conhecendo Jorge, sabe que Jorge foi um escritor. A grande maioria talvez não tenha lido um livro de Jorge. Muitos nem conhecem a própria casa de Jorge, mas conhecem Jorge Amado. Então essa é a importância de que tenha esse memorial de Jorge aqui para difundir e fortalecer a própria identidade cultural da região cacaueira, onde Jorge se intercala por esse segmento. Porque Jorge escreveu aquilo que ele viveu. Então, ele viveu isso aqui, viveu a questão dos orixás, como a gente tem essa sala aqui, ele viveu essa questão do Toro, também a religião de matriz africana. Como Jorge também passeou pela política, foi embaixador do Brasil, conheceu diversos outros países, e enquanto deputado, quando ele se elegeu ainda anterior no pós Getúlio Vargas, a primeira lei que ele construiu foi a lei da liberdade, de respeito à liberdade. Turista chegando para conhecer a casa do visitante, pode ficar à vontade, vamos só chegar um pouco para cá. Agora, Juliane, me diz uma coisa, você como museóloga, qual a importância, na sua maneira de ver como profissional, a importância para a cidade, para a cultura da cidade, em ter uma casa como essa, aqui, nossa, fazendo parte da nossa cultura, fazendo parte da nossa história, fazendo parte da nossa cidade? Exatamente o que o Eduardo acabou de dizer, é que Jorge contou nos livros a história de Ilhéus. Uma história que meio se mistura com fantasia e realidade, mas é a história de Ilhéus. Então é importante a manutenção e a visitação dessa casa, porque é isso que a gente faz aqui. A gente conta a história de Jorge, mas também conta a história de Ilhéus. E as pessoas acabam se reconhecendo aqui, porque ele conta no livro Gabriela, conta sobre o Vesúvio, conta nos seus livros as situações cotidianas de Ilhéus. E são o que as pessoas vivem no cotidiano. Exatamente. E é legal isso, e é legal também que os turistas vêm muito aqui em busca desse imaginário. Porque a história que ele conta, lógico, é uma história fictícia, mas é fictícia com elementos verdadeiros. Então é divertido para o turista também ver isso. Reconhecer elementos fictícios aqui na realidade. E para o povo ilhéense é contar a sua história também, tá? A história está aqui contada, ainda que tenha elementos fictícios. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou continuar, agora eu vou colocar minha mão lá para ver se dá sorte. E vou continuar falando sobre cultura no próximo bloco. Como prometido, quero ver se eu ganho na loteria, né? Pra ir, muita sorte. Jorge, por favor. Importante também a criança conhecer um pouco dessa cultura, né? Porque Ilhéus, uma cidade que era tão pequenininha e de repente se transformou um gigante turístico, justamente por causa dessa cultura. E tivemos agora o Festival do Cacau, né, do chocolate, que também ajuda os empreendedores, ajuda os empresários. Então, assim, é uma cidade que a criança na escola, ela já aprende um pouco sobre a história de Ilhéus, né? Porque do Ilhéus, que era com O e hoje é com U. Os 300 anos também na cidade que comemoramos esse ano. Com certeza. Então, assim, muito importante, fundamental, eles conhecerem no mínimo os pontos turísticos, né? Que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, assim, eles estão aproveitando, estão gostando muito e a gente está muito feliz em poder fazer esse trabalho com eles. A casa de Jorge, ela está localizada aqui no Centro Histórico, que é um local tombado pelo município, né? Pela sua arquitetura, pela sua história. Aqui, além da casa, a gente tem um teatro, tem a catedral. Então, aos moradores de Ilhéus, aos visitantes que quiserem fazer esse tour, podem apreciar o centro com um novo
olhar, né? Vendo toda essa história que a arquitetura do centro carrega. A gente tem diversos estilos arquitetônicos, a gente tem um estilo colonial da igreja de São Jorge, a gente tem um estilo eclético da catedral, tem muitas histórias nessa rua, inclusive o Museu da Capitania, que fica ao fundo. Agora já aqui, em pleno centro histórico de Ilhéus, porque aqui ainda é centro histórico, né? Em pleno centro histórico de Ilhéus, eu tô com Vitória, que também é museóloga, que vai vai mostrar pra gente o museu que temos aqui em Ilhéus. Aqui é a prefeitura, não é isso? A prefeitura principal. Ainda é prefeitura aqui? Não mais? Não. Aqui é só a parte do museu? Isso, aqui é o museu, ainda funciona, alguns órgãos da prefeitura, como a tesouraria, e aí na parte de cima, no primeiro andar, fica o museu. Então, aqui no Palácio Paranaguá. Então vamos conhecer, né? Porque confesso pra vocês, eu não conhecia, vou conhecer junto com vocês. Bora nessa. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Já dentro aqui agora do museu, confesso pra vocês que eu tô assim, chocada. Não, realmente eu não esperava um museu tão grandioso, sem ser conhecido dentro da cidade. Eu, como cidadã ilhéense, como jornalista, digo a vocês, eu não conhecia. Eu conhecia a parte do palácio, na época que era a prefeitura e tal, e tinham algumas imagens, alguns objetos antigos, mas essa proporção eu estou literalmente chocada. Por favor, nos apresente. Bom, bem-vindos. Esse é o Museu da Capitania de Ilhéus, ele fica localizado no primeiro andar do Palácio Paranaguá, aqui no centro. Esse é um museu histórico, o objetivo dele foi criado para trazer aspectos da história da nossa capitania, que daqui a 10 anos vão fazer 500 anos, então é muito histórico, né? A gente não consegue abarcar tudo, mas a gente tem diversos elementos aqui no museu. Esse museu ele foi inaugurado em 2019, no final de 2019, como uma exposição temporária. A gente recebeu alguns objetos e aí em 2020 ele foi oficialmente aberto ao público. Infelizmente a gente teve um período de pandemia que ficou fechado e a gente retornou às atividades em 2022 e agora o nosso objetivo é ampliar e divulgar esse museu para que as pessoas conheçam não apenas os turistas, mas as pessoas da cidade, os moradores de Ilhéus, os ilhéenses também consigam conhecer e abarcar essa história do museu. Como a gente falou, tem vários aspectos da história, a gente tem uma parte da economia, da capitania, a gente tem objetos do cotidiano que já não fazem mais parte, mas encantam as crianças, né? Quando você mostra alguns objetos diferentes, como por exemplo um ferro que funcionava com carvão, que nunca viram, então é muito interessante e é isso que a gente traz no museu, inclusive... ia te perguntar, eu ouvi Juliane, e você falando sobre a pedra, sobre a localização dessa abertura, me conta a história dessa pedra. Pois então, essa aqui é a nossa peça mais antiga, ela era uma lápide e a gente sabe a datação dela porque aqui na frente está escrito 1555. Né? E aí, tratando-se da capitania, a gente acredita que ela ficava lá no Outeiro, que foi o primeiro local de ocupação durante a colonização portuguesa, e pela estrutura dela provavelmente pertencia a alguma pessoa de um alto escalão, né, para ter esse elemento funerário tão imponente. Pode ser que haja uma outra peça da pedra que a gente não encontre, mas o mais interessante é que essa pedra não foi encontrada lá no Outeiro. E olha que ela é muito pesada. Não foi né? encontrada lá? Não, essa pedra foi encontrada numa reforma de uma igreja aqui embaixo.
né? Porque depois dessa ocupação lá em cima, né, pelos portugueses, não foi mais viável manter uma cidade, né, manter a sede da capitania lá no Outeiro, então a cidade desceu. E aí desceu várias estruturas, inclusive essa lá. A sede da cidade era lá em cima? Isso, a sede da capitania ficava lá em cima, lá no Outeiro, que é considerado o marco zero desse período de ocupação portuguesa, mas a gente vale lembrar que Ilhéus sempre foi habitada, ela já era habitada por indígenas. Hoje a gente tem os grupos, né, como os Tupinambás de Olivença, mas considerando aí o início da capitania e a sede da vila, ela ficava lá em cima, depois ela veio. Essa região que a gente está aqui do Palácio, que é um local muito privilegiado, a gente tem uma visão do centro, né? Do centro, é. E aqui, antes, né, com esse processo de mudança da sede da vila, aqui era a escola dos jesuítas. E aí depois que eles foram expulsos do Brasil, o local ficou em ruínas e aí construiu o palácio, que fez 125 anos. E quem morava aqui antigamente? Na época, enquanto palácio? Sim, o palácio ele sempre serviu para a política. Então ele primeiro foi sede da intendência, depois virou sede da prefeitura. Hoje funciona só alguns órgãos da prefeitura, mas ele sempre teve esse caráter político. Político, entendi. Então aqui em uma visita a gente consegue encontrar tanto, eu tô vendo aqui essa parte de armas, não é isso? Exatamente. Que eram armas usadas antigamente. Exatamente, né? São vários elementos desse Ilhéus que a gente tem, da capitania de Ilhéus. Tem a lenda da arma, que aparece em uma das obras de Jorge Amado, né? Estava visitando. Também. Exatamente. Agora, Vitória, me explica uma coisa. A visitação aqui do museu, como é que funciona? Qual o custo? Quais os dias da semana? Precisa ser agendado? Como é que funciona a visitação aqui do museu? Certo. Então, o museu ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. A entrada é gratuita, então é só aparecer. Se for grupo de escola e quiser marcar uma visita, a gente pode deixar um contato e aí pode marcar de visitar, que a gente faz uma mediação, a gente pode elaborar uma atividade com a escola, né, e trabalhar temas específicos que estejam sendo tratados em sala de aula. Agora eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a Juliane lá na Casa de Cultura de Jorge. Qual a importância para uma cidade como Ilhéus ter um museu dessa grandiosidade? Qual a importância cultural para uma cidade em manter um museu como esse? A importância, ela é imensurável, né? É pensar que é um espaço para guardar aspectos dessa memória que não só estão no passado, mas são memórias que dialogam com o presente, né? A gente traz diversas histórias que marcaram essa capitania, como por exemplo o movimento paradista do Rio do Engenho, que foi um movimento de escravizados lutando por melhores condições de trabalho, ainda dentro daquela situação de escravidão, mas eles se rebelaram, eles mostraram a força da pessoa negra e é uma resistência que se perdura até hoje, né? A gente procura fazer esse diálogo entre as nossas memórias e como estamos hoje. A gente tem as rodas de conversa que justamente busca mostrar qual a importância de preservar essas memórias, né, para os dias de hoje, como a gente dialoga com essas memórias, como isso interfere na nossa identidade, como é que a gente se vê como ilhéense. Então o objetivo do museu é trazer esses aspectos da nossa memória, da nossa história e do patrimônio da região. Obrigada, Vitória. Quero fazer um agradecimento especial antes da gente encerrar. Quero agradecer a Vitória, agradecer a Juliane, agradecer a Eduardo, agradecer a toda a equipe, a Matheus, toda a equipe da Casa de Cultura de Jorge, ao secretário de Cultura de Ilhéus, que é o Magela, e em especial para essas duas princesas que deram esse show falando sobre cultura aqui no Tudo a Ver. Com tanta cultura, com tanta história, com tantas lembranças e memórias, como foi o que disse Vitória. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Se você não assistiu o programa inédito, acompanha a reprise. Até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo e até a próxima.